Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado de verdade por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Você é do tipo de pessoa que prefere sempre saber a verdade? Ou você prefere que em determinadas circunstâncias te ocultem determinados fatos para evitar algum tipo de aborrecimento ou sofrimento? E o que isso tem a ver com a política? Como é que isso se aplica na nossa realidade, no nosso presente e o que isso aponta para o nosso futuro? Eu vou conversar com vocês sobre as verdades que estão acontecendo hoje aqui no Brasil, muitas ocultadas, muitas pessoas que têm verdades para nos dizer que estão sendo ocultadas e como isso tem sido trabalhado pelos veículos de comunicação de uma maneira geral. Mas antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, está nos conhecendo, convido você a se inscrever, a conhecer os nossos outros vídeos, as nossas verdades. Se você gostar, compartilhe, dê o seu joinha, porque é importante para a gente chegar a mais pessoas e mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, eu estou fazendo aqui uma conexão entre a verdade e a política, porque essa semana eu estive no médico, fazendo check-up, está tudo bem, ainda bem, mas eu estava conversando com ele sobre o dever ético de falar sempre a verdade. Como é que o médico lida, muitas vezes, em ter que dizer para o paciente que a situação dele não está boa? Eu me referi ao livro, inclusive, do Drauzio Varela, chamado Por um Fio, onde o Drauzio relata ali o dilema ético do médico de ter que dizer muitas vezes a verdade ser prejudicial ao paciente, o paciente ficar desanimado. Ele coloca ali alguns episódios onde ele disse a verdade, e isso foi muito positivo, e outros episódios quando ele disse a verdade foi muito negativa. Nós aqui, guardadas as devidas proporções, que lidamos com um público muito grande, a gente sempre tem que falar com ética, com respeito, com princípios, e muitas vezes, quando você revela alguns fatos, esses fatos se conflitam com a ideia preconcebida que algumas pessoas têm sobre alguns políticos, alguns personagens, algumas situações. E as pessoas acabam se aborrecendo porque elas têm uma dificuldade muito grande de enfrentar os fatos. Elas, às vezes, não conseguem reagir com argumentos. E aí elas passam para o lado mais emocional. Passam por um xingamento, uma situação mais agressiva, mas faz parte. Nós temos sempre que continuar a dizer as verdades. Assim como médico, como professor, como profissional, como perito. A gente sempre tem responsabilidades quando a gente vive em sociedade. E no mundo da política, parece que a verdade é um produto muito escasso, Vamos falar aqui de situações muito concretas e vamos ver como as verdades estão sendo pervertidas, como as verdades estão sendo adulteradas. Bom, em primeiro lugar, eu estava me lembrando aqui de um livro que eu emprestei para um amigo, ele sabe quem é, o livro chamado A Coragem da Verdade. Quer dizer, para dizer a verdade, muitas vezes você tem que ter coragem, E o Foucault, nesse livro aí, ele nos mostra situações muito interessantes. Ele diz que desde 1984, lá na França, nenhum político mais fala a sua verdade, a verdade naquilo que acredita, porque as pesquisas de opinião vão estruturando ali o que o povo francês quer ouvir, aquilo que ele não quer ouvir, e os políticos vão se adaptando em cima disso e vão falando as suas verdades aparentes, e não aquilo que acreditam. O Foucault fala um negócio muito interessante, que o grande líder, ou os líderes, são aqueles que dizem verdades que o povo não quer escutar ou não está preparado para escutar. Muitas vezes o político correto, o líder, ele vai se conflitar com muitas das visões preconcebidas que camadas muito grandes da sociedade têm. Aqui no Brasil nós temos políticos que dizem a verdade. Bom, eles existem, mas eles são colocados pelos grandes veículos de comunicação, eles chegam até o público e os políticos que falam mentira, eles também são ocultados, eles são sonegados ou as mentiras são reveladas de uma forma muito intensa. E as pessoas que reproduzem as mentiras, agora com as redes sociais. Bem, então o Foucault vai dizendo isso para a gente e ele lembra que na Grécia Antiga, existia um comportamento chamado parrésia, que era uma obrigação que as pessoas tinham de dizer a verdade sempre. Os governantes de então, eles tinham muitos bajuladores, coisa que não acontece hoje no mundo, principalmente aqui no Brasil. E para evitar os bajuladores estarem pervertendo a verdade, eles sempre convidavam algumas pessoas, elegiam algumas pessoas para serem as pessoas para dizerem a verdade, a dura verdade, para evitar ali os bajuladores. Muitas dessas pessoas sofriam sanções, porque muitas vezes o governante não queria saber da verdade. Muitas vezes as pessoas pagavam até com a própria vida por estarem dizendo as suas verdades ali, as verdades que estavam sendo percebidas, E hoje, como é que essa situação se dá? Na religião ou nas religiões, muitas pessoas morreram defendendo as suas verdades.
mesmo quando elas estavam confrontadas ali diante de um perigo de vida, elas mantiveram as suas posições porque elas nunca recuavam nas suas verdades. Infelizmente, a verdade aqui no Brasil tem sido um comportamento, dizer a verdade, um comportamento cada vez mais adulterado. O presidente da República, que até outros dias atrás, né, usava sempre um versículo bíblico, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ele abandonou isso porque muita gente chegou e falou, Excelência, tá ruim de falar em verdade aqui quando a gente fala em governo Bolsonaro, né? Mas tem outras situações que estão se conectando aí com essas supostas verdades. Vou falar aqui de uma situação muito complicada, né? É a verdade secreta, né? Isso é sem fazer nenhuma paródia com série, né? A gente tem essa foto aqui de 3 personagens. Você já certamente já viu, já ouviu a expressão triângulo amoroso, né? Mas um triângulo mafioso é uma coisa que a gente vê claramente nesse tipo de fotografia aqui. Presidente da República com os braços levantados, parecendo o boneco do posto. Do lado ali o Pacheco, presidente do Senado, e do outro lado o Lira, presidente da Câmara. Então é que esses senhores desse triângulo mafioso estão mexendo com verbas vultuosas do nosso país, do povo brasileiro, de forma secreta. E o Supremo Tribunal Federal obrigou que fossem revelados todos os políticos que estão negociando dinheiro para votarem a favor do presidente da República. E o presidente da Câmara e do Senado disse, olha, não é possível, porque a gente não tem nada anotado, não. O dinheiro entrou, sumiu, o dinheiro sumiu, ninguém viu, ninguém sabe. Francamente, vocês acham que isso pode ser produto de alguma verdade, que isso está sendo uma verdade informada por essas criaturas ao povo brasileiro, que não tem registro de absolutamente nada do que foi negociado, que nenhum deputado deixou rastro para estar votado a favor do presidente da República? Gente, e é um presidente que diz que no governo dele não tem corrupção. Se isso não é corrupção deslavada, uma corrupção descarada com dinheiro público, do que é que a gente poderia chamar corrupção aqui no nosso país? E o presidente, ele não é mostrado para o povo brasileiro como uma parte desse triângulo mafioso, porque ele, na verdade, não é o presidente. Ele é um fantoche que está sentado na cadeira presidencial e que, com a sua postura, o seu comportamento ali, ele distrai a sociedade, enquanto Lira, Pacheco e Paulo Guedes, esse quarto indivíduo, né, nesse quadrilátero mafioso, transam todo tipo de negociata contra o povo brasileiro, como a gente tem visto ao longo dos últimos anos. Pois bem, então as verdades ali estão sendo ocultas ou ocultadas, e aí a gente vê situações que são verdadeiros paradoxos, né? Um ex-deputado bolsonarista, quer dizer, um deputado ex-aliado de Bolsonaro, hoje deu entrevista no UOL e o título é muito engraçado. Ex-aliado de Bolsonaro defende orçamento secreto, mas pede transparência. Como é que pode ter algo que é secreto e transparente ao mesmo tempo? Então, esses caras, eles estão se perdendo no meio dessa história. E o povo brasileiro, infelizmente, não é informado de uma forma muito aberta desse tipo de situação que está acontecendo aqui no nosso país. Felizmente, o Supremo Tribunal Federal, que também não é exemplo de nenhuma estrutura garantidora de todos os direitos do povo brasileiro, mas felizmente o Supremo, nesse especial quesito, está obrigando o poder legislativo a prestar contas do dinheiro que eles estão usando, nosso dinheiro do povo brasileiro. Para onde é que está indo esse dinheiro? Quem é que está pedindo esse dinheiro? E quem é que está dando contrapartida ao governo de Bolsonaro por ter recebido esse dinheiro? Como é que isso tem sido negociado? Gente, nem criminoso pé de chinelo, quando faz algum tipo de transação, não deixa nenhum tipo de registro. Quanto mais deputados, né? Mexendo com essas vultuosas quantias, envolvendo interesses do setor público, interesses da sociedade muito grandes, né? O presidente da República, como eu digo a vocês, ele não governa. Vocês pegam a agenda dele hoje na sexta-feira, 3 cerimônias, as 3 cerimônias de solenidades ali de formatura de militares. Ele foi sargento da aeronáutica de manhã cedo, depois na hora pouquinho depois do almoço, Brigada da Infantaria, depois solenidade e jubileu da Brigada da Infantaria Paraquedista. Ou seja, ele fica fazendo turismo em quartel, é quase um fiscal de quartel. E muitas pessoas acham que ele é o presidente da República. Gente, ontem eu nem vi a live do presidente, passei rapidamente, porque ele é um deturpador, né, da realidade.
E ele faz da realidade da verdade, né? Todas as aparições do Bolsonaro ao longo desses 3 anos sempre foi deturpando a verdade sobre vacina, sobre o governo dele, sobre o que acontece lá fora, sobre o que ele quer, sobre a ameaça contra o Brasil. É o tempo todo fazendo deturpação. E como as deturpações à verdade, elas não são contestadas, o que se criou no Brasil foi um grande exército de pessoas que reproduzem deturpações. Sobre tudo isso que eu falei com vocês. Isso tem uma funcionalidade, porque essa parcela da sociedade fica absolutamente anestesiada e não percebe no plano real as verdades que estão sendo feitas contra o próprio povo brasileiro. E agora, na sucessão presidencial, a gente vai vendo o trato das verdades também, de uma forma bastante míope, né? De uma forma bastante sofisticada para enganar a população. Gente, quando eu faço críticas à grande emissora de televisão, eu não estou fazendo crítica à empresa, mas a um sistema de comunicação no nosso país que é dono, é propriedade, né, de 5 famílias que sentam para jantar e determinam o que vai acontecer no Brasil ou não. Vocês conseguem imaginar uma reunião de jornalistas, de redatores de um grande telejornal no Brasil, como é que eles vão estabelecer as pautas, as verdades que vão ser expostas e as verdades que vão ser escondidas? Gente, a mecânica é a mesma de diretores de empresa multinacional de grandes empresas. Eles sentam ali, olha, o que nós vamos vender hoje? O que nós vamos apresentar para os consumidores? O que nós temos interesse para defender hoje da nossa empresa? O que nós devemos fazer para ter mais lucros, para a gente conseguir ter mais espaços? É assim que o jornalismo também é feito. Assim como os diretores de empresas, eles estão diante, às vezes, de grandes parcelas de produtos, é muito produto que está perto do prazo de vencimento, que eles precisam escoar, eles fazem promoções, fazem as vendas casadas, fazem comerciais, fazem todo tipo de agitação para tornar, inclusive, um produto desconhecido conhecido. Assim também tem sido na política. Aquilo que é bom para os interesses desses grandes grupos, eles revelam. As vozes, os pensamentos de alguns políticos, se são positivos aos interesses deles, eles revelam. Se são contrários, eles escondem, como tem sido a história não só do Brasil, mas de boa parte do mundo também, né? E ontem a gente viu mais uma situação que eu tenho denunciado aqui, e como outras pessoas também, né? Que os grandes veículos de comunicação, o principal deles, a Rede Globo, está numa campanha aberta, de uma forma bem subliminar, né? Aberta para quem é do meio jornalístico, mas subliminar para o povo de uma maneira geral. Em relação à figura do ex-ministro Sérgio Moro. Muitas pessoas ficam chateadas quando elas são colocadas diante dessas verdades. E eu vou mostrar para vocês que não é apenas um chute aqui, né? Em primeiro lugar, ontem no Jornal Nacional, eles descobriram que está tendo movimentação política aqui no nosso país. Como se não houvesse nos últimos anos aqui algum tipo de movimentação política. Mas como agora entrou o candidato oficial das organizações Globo, eles agora resolveram falar do assunto. Vamos pegar aqui um trecho aqui, gente, só para vocês acompanharem. Vamos lá. A semana está terminando com movimentação intensa dos partidos para as eleições do ano que vem. E aí eles abrem aqui a matéria, vão falando de vários políticos e até para justificar o ponto-chave, né? É como se você chegasse num restaurante e você não estivesse vendo ali todos os pratos do dia, ou alguma situação que eles estão querendo lançar ali, e perguntasse ali para o garçom, o que está saindo muito aí? O garçom te fala, olha, tem tudo isso aqui, mas tem uma coisa, essa é a boa. É assim que eles estão fazendo em relação a candidaturas. Então, de repente, eles colocaram aqui o cardápio muito amplo, mas eles estão enfatizando aquilo que eles querem que nós prestemos atenção no cardápio. Vamos seguir aqui. Pelo presidente. Sérgio Moro, que ainda não anunciou formalmente a candidatura à presidência, elogiou Santos Cruz. Um general já da reserva, que vem somar, mostrando também que essa... Bom, aí eles vão dando aqui, dão um espaço bom para o Moro, depois eles dão uma fala aqui no Bolsonaro, e no finalzinho da matéria, eles colocam aqui os outros candidatos. A matéria é grande. Mas aí quando eles vão falar dos candidatos que são do campo da esquerda ou da centro-esquerda, o resultado é esse que eu vou mostrar para vocês. E preso pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Também foi alvo da Operação Lava Jato e é réu por suspeitas de cobrança de propina em contratos na área de transportes. Outros partidos também se movimentam para a eleição do ano que vem.
Ciro Gomes, do PDT, já anunciou que é pré-candidato à presidência. Lula, do PT, disse que anuncia em fevereiro ou março a sua decisão sobre se lançar candidato. O Cidadania já lançou a pré... Gente, o Ciro Gomes foi apresentado nessa grande matéria do jornal em 4 ou 5 segundos. E o Lula foi apresentado, apenas retratinho 3x4, em 5 a 8 segundos. Então, gente, vocês acham que isso está sendo uma cobertura equilibrada? É uma cobertura que está sendo justa? Uma cobertura que não está dando prevalência a um prato desse cardápio? Alguns pratos desse cardápio estão sendo escondidos. E aí, gente, para confirmar isso que eu estou dizendo para vocês, a gente vê algumas coberturas nos jornais impressos. A gente vê, por exemplo, essa matéria aqui. Deixa eu ver se está dando para colocar aqui. Esse título. Moro almoça com Zema e ganha apoio de general. Gente, meia página do jornal falando do almoço do Moro. O mesmo jornal não citou a palavra Lula nenhuma vez e a palavra Ciro nenhuma vez. Hoje, outro jornal dando um outro destaque também, meia página. Moro filia general e Podemos aguarda Deltan. Matéria também, nenhuma vez Lula é citado, nenhuma vez Ciro é citado. E hoje o jornal O Globo deu uma escancarada, né? Pega uma página inteira, gente, inteira, falando aqui da disputa particular entre Bolsonaro e Moro. Nenhuma vez Lula é citado, nenhuma vez Ciro é citado. Nenhuma matéria. Tem matéria com outros políticos ali. Então a gente vai ver muito essa tônica. E essas verdades, esses fatos que eu estou mostrando para vocês, chateiam muitas pessoas que são eleitoras de Moro, porque elas não querem aceitar que Moro é uma figura que está sendo colocada nesse jogo justamente para não mudar absolutamente nada em relação a tudo que tem sido feito contra o povo brasileiro, a entrega que está sendo feita pelo governo Bolsonaro contra o povo brasileiro. Não é à toa que Moro diz o discurso do mantra, né, a verdade oculta, que ele quer também defender a privatização da Petrobras, ou seja, a mesma política de Paulo Guedes. Se você perguntar, por exemplo, Moro o que ele acha de Guedes, de repente ele vai dizer que Guedes seria um ótimo ministro dele, Sérgio Moro, porque a gente não sabe o que ele pensa de economia, sobre o neoliberalismo. Agora é uma situação muito complicada, né? Alguém que foi servidor público do Poder Judiciário a vida inteira, de repente vira um ícone ultraliberal parecido com as pessoas que estão dentro do governo Bolsonaro. Então, gente, tem coisa debaixo dessa história aí, mas a gente vai continuar a revelar para vocês tudo aquilo que está acontecendo, independente das pessoas ficarem contentes ou não ficarem contentes, é obrigação nossa. Nós somos aqui quase que médicos do jornalismo, né? Em ter que dizer para as pessoas aquilo que a gente está enxergando. E você vai fazer com a informação aquilo que você achar mais interessante lá em 2022, né? Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço. Mande seus comentários para cá, porque eu queria saber a opinião de vocês, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!